Na semana passada eu falei sobre tradução ruim e hoje eu quero dar a minha opinião sobre o que eu considero uma boa tradução. Vamos lá? O que é uma tradução boa para vocês? Para mim, uma tradução boa é aquela que o texto flui, que parece que foi escrita no idioma de chegada, que não parece que é uma tradução. E o maior desafio para nós tradutores é conseguir esse tipo de texto, que não parece que foi traduzido. Eu acho que essa é a grande sacada. Eu costumo dizer que nós tradutores temos dois clientes. Nós temos o leitor final, que é nele que nós temos que estar pensando quando traduzimos, e nós temos também a editora que nos contrata. E nós temos que fazer um bom trabalho para os dois, para que a gente continue recebendo trabalho e para que a gente continue chegando no nosso cliente final, que é o leitor. Então, como que a gente pode fazer isso? Na minha opinião, a primeira coisa é se respeitar muito o autor do texto. É abordar esse texto de uma forma muito humilde. É tentar ver quais foram as intenções do autor e para quem ele está escrevendo. Eu já ouvi algumas pessoas falarem isso bem na minha cara, que livro infanto-juvenil é livro bobinho, palavras da pessoa, tá? E que essas coisas que eu me preocupo, de estilo, de escrever bem, de tentar escolher uma gíria que não seja tão marcada e tudo, é um preciosismo meu, porque estes livros têm uma vida útil pequena. Eu não concordo, gente. Você imagine só se a Lia Wyler, que traduziu todos os livros do Harry Potter aqui para o Brasil, fez um trabalho primoroso. Imagina se ela considerasse, e a própria Rocco, né, a editora que publicou, considerasse o Harry Potter um livro bobinho, porque é um livro de bruxo, afinal de contas. Então nós temos que pegar o nosso texto e traduzir como se fosse o próximo best-seller. Com certeza, nós não sabemos o que vai acontecer com o texto e nós devemos isso ao autor. Porque um autor, quando escreve o livro, ele acha que o livro dele vai ser um best-seller. Ele acha que o livro dele é o suprassumo dos livros. Claro, é a obra dele. Então você imagina quantos leitores brasileiros se formaram a partir da leitura do Harry Potter. E então, se a tradutora ou a editora tivessem achado que é mais um livro bobinho, será que todo aquele cuidado que a gente vê que teve na edição dos livros teria acontecido? Gente, foram 7 livros, 7. Vocês imaginam só, tem coisas que são mencionadas no primeiro livro e que só vão aparecer de novo no 7º livro. Então, houve todo um cuidado de olhar lá no primeiro livro como que aquilo foi traduzido. A editora fez um glossário imenso de tudo para saber o que foi adaptado, o que foi traduzido, o que foi mantido, para que os leitores brasileiros tivessem uma experiência como a dos leitores ingleses, americanos, enfim, os leitores de língua inglesa. Então, assim, vamos abordar os nossos textos, sejam eles infanto-juvenis, sejam eles eróticos, sejam eles o que for, vamos sempre abordá-lo com respeito. Bom, outra coisa que eu já falei algumas vezes é sobre o texto gostoso de ser lido. Então a gente tem que, além de traduzir, a gente tem que reler o nosso trabalho, nós temos que revisar o nosso trabalho e não simplesmente passando os olhos, a gente tem que revisar com um olhar crítico, procurando não só erros, mas coisas que poderiam ficar melhor. A gente tem que tentar passar para o leitor essa intenção que o autor teve ao escrever. Então, uma das coisas que eu acho muito difíceis é a tradução de diálogo, porque muitas vezes os autores marcam a fala errada de um falante, né, de um personagem, e fazer essa marcação em português é muito difícil. Algumas editoras nem aceitam que se use nada além da gramática normativa. Então, assim, eu tenho um cuidado muito grande que quando eu uso algum desvio da norma padrão, eu marco como comentário de Word e coloco no relatório de tradução. Uma outra coisa que eu vou abordar aqui, que eu já falei num vídeo sobre isso, que são os guias de estilo. Eu vou deixar o card aqui para vocês, para quem ainda não viu, é bem interessante.
A maioria das grandes editoras tem o seu manual de estilo. Então, se nós queremos entregar um bom trabalho, nós temos que ler esse manual de estilo e seguir as orientações deles, concordando ou não. Digamos que eu tenha um manual de estilo em que o editor fale: não aceitamos marca de oralidade, não aceitamos nada que se desvie da norma padrão. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar quebrar a cabeça para sair de algumas armadilhas. Por exemplo, segundo a gramática normativa, a gente não começa a frase com pronomes átonos. Então, por exemplo, me dá a mão seria errado segundo a gramática normativa. Então, eu vou tentar... Você poderia me dar a mão? Eu vou tentar... eu quero que você me dê a mão. Enfim, eu vou tentar evitar isso numa fala, mesmo que ninguém fale dê-me sua mão. Geralmente a gente fala me dê a mão, ou me dá a mão. Então, que aí é outra questão também. Então, assim, se no manual de estilo está escrito: não aceitamos estruturas que não façam parte da gramática normativa, vamos seguir isso e vamos tentar encontrar estratégias para que o texto soe natural, mas ao mesmo tempo correto. Ainda em relação ao manual de estilo, muita gente às vezes fala assim: ai, que saco, as editoras já pagam pouco e ainda querem que eu fique seguindo esse manual de estilo. Vou fazer do meu jeito e depois o copy vê, ou os revisores ou o editor. Não faça isso, não seja essa pessoa. Por quê? Quanto mais as pessoas mexem num texto, seja ele de um tradutor, seja ele de um autor nacional, mais chance de inserir um erro ali. E quanto mais as pessoas precisam mexer no seu texto, mais à vontade elas se sentem para mexer no seu texto. Se você entrega um texto redondinho, que tem poucas correções a serem feitas, alguns ajustes, enfim, de redação e tudo, é uma coisa, é normal isso acontecer. Agora, um texto que precisa ser todo mexido porque o tradutor não seguiu o manual de estilo, de repente o copy vai se sentir à vontade até em mudar questões terminológicas e muitas vezes nessa acaba entrando um erro. Sigam o manual de estilo, revisem seu texto, porque isso faz uma diferença. Não fique achando que, como vai ter um monte de revisão, você não precisa revisar. Pense o seguinte: o seu nome vai estar vinculado a essa obra. Se o erro foi inserido por um copy, se a terminologia foi mudada pelo editor ou qualquer coisa, é o seu nome que está ali assinando, tradução de Nathalie Gerhardt. Então, quanto mais correto o meu texto for, melhor vai ser para todos, inclusive para mim. Lógico que a gente começa a desenvolver essa visão crítica do texto conforme a gente vai ganhando experiência, conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai lendo sobre tradução, que, aliás, isso é primordial. A gente está sempre se reciclando, a gente fazer oficinas e a gente ter uma visão cada vez mais crítica do nosso texto para que a gente possa fazer escolhas conscientes e para que a gente possa justificar as nossas escolhas. Bom, gente, vou ficando por aqui. Espero que esse assunto tenha provocado reflexões em vocês, que vocês passem a pensar melhor no que é uma boa tradução, no que é uma tradução ruim. Se vocês ainda não curtiram, aproveitem para fazer isso agora e se inscrevam no canal, porque no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre os limites da revisão e do copydesk, tá bom? Então, um beijo grande para vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!